Olá, meu nome é Gabriela e esse aqui é o meu canal. Eu quero falar sobre um assunto muito atual, muito polêmico também, e muito pessoal, porque eu acredito que cada burnout é diferente do outro, mas não deixa de ter o mesmo princípio. E eu nunca pensei que eu teria um burnout. Na verdade, eu nunca pensei diretamente no que é o burnout, até eu vivenciar isso. Acho que chegou o momento de eu compartilhar com outras pessoas, para quem sabe ajudar você que está passando por isso nesse momento. Dizer que é uma situação muito difícil, realmente, que poucas pessoas enxergam. Tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que acha que isso não existe, mas isso existe sim. Eu passei por isso, muita gente passa por isso. Tem muitas pessoas que passam por isso sem nem saber que está passando por isso, ou se nem se dar conta, né? Porque hoje a gente tem esse nome burnout, mas já foi chamado de esgotamento. O burnout, em geral, ele é proveniente do ambiente de trabalho. Como que eu cheguei nesse momento, né? Em toda a minha vida até aqui, eu tenho 33 anos, eu estive em ambientes de trabalho em que eu não tinha prazer no que eu estava fazendo. Até que eu cheguei numa empresa que eu finalmente senti prazer em fazer aquilo. Tinha a ver com a minha área de formação, que eu estava iniciando uma faculdade de turismo. E como eu gosto muito de viajar, amo planejar viagens, idiomas, né? Eu falo espanhol, estou me aprimorando ainda mais no inglês. Senti que essa seria uma boa jornada para mim. E até um certo ponto foi muito bom para mim. Mas quando tudo passou a ficar mais pesado, eu acredito que foi quando eu assumi mais responsabilidades na empresa. Eu sinto que eu poderia ser melhor aproveitada e eu me sentia apagando incêndios o tempo inteiro. Então eu era aquela faz tudo que tá sempre disponível, que vai estar sempre apagando todos os incêndios da empresa. E eu não percebi nem no começo e nem na metade, eu percebi só no final do caminho, quando eu já estava no fundo do poço. E isso é muito importante que a gente fale sobre isso para que outras pessoas que estejam passando por isso e sequer sabem que estão passando por isso possam tomar atitudes para que elas saiam desse caminho, porque há solução, mas a gente precisa se perceber primeiro, por isso que é muito importante o autoconhecimento. E é muito importante também você se valorizar. Quando você não se valoriza, quando você deixa que os outros tenham mais poder sobre você do que você mesma, é aí que está o perigo. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu hoje tenho 33 anos e tive que passar por muitas coisas para que hoje eu pudesse enxergar a vida de uma forma mais madura, mais clara. Não que eu não tenha problemas, mas eu vejo que naquela época, há 6, 7 anos atrás, eu ainda estava muito, muito, muito perdida sobre quem eu era, o que eu gostaria de ser e o que fazer. Hoje eu tenho um pouquinho mais de clareza sobre esses assuntos, mas eu acho que o principal é o amor próprio. Eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa com pouquíssimo amor próprio, com uma baixa autoestima. Eu sempre me comparei muito com os outros e sempre achei os outros muito mais superiores a mim. Eu sempre me senti muito inferior a todo mundo, sempre me senti incapaz, por mais que eu amasse fazer alguma coisa, por mais que eu tivesse talento para fazer alguma coisa, eu sempre senti que eu não era suficiente. Isso parte de outros princípios que devem ser tratados em terapia, e a gente pode conversar mais um pouquinho aqui num outro vídeo do canal. E aí, a partir do momento que eu assumi novas responsabilidades, assumi um cargo de liderança, de chefia, fui ficando tão envolvida naquilo e eu era tão cobrada também sobre aquilo que eu me cobrava também demais e eu comecei a viver aquilo 100% na minha vida. Então a minha vida era simplesmente acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, acordar no dia seguinte, trabalhar, voltar para casa. O esgotamento mental era tão forte que eu chegava nos dias da minha folga e eu só queria dormir. E isso começou a virar um ciclo. Então, primeiramente, eu não me alimentava bem. Então, assim, na hora do almoço no trabalho, não tinha hora do almoço para mim. Eu sentava na frente do computador desde o momento que eu chegava até o momento que eu saía. Muitas vezes eu cumpria
cargas horárias excessivas, muito maiores do que eu deveria cumprir, porque a demanda era muito grande. Então, para eu dar conta de toda aquela demanda e não levar trabalho para casa, eu tinha que ficar mais horas no trabalho. E aparentemente era normal para a empresa. Para mim também. Naquele momento eu estava achando que eu estava arrasando, que era normal, que eu precisava fazer aquilo para me destacar. E aí na hora do almoço, eu comecei a parar de tirar a hora do almoço. Eu simplesmente alguém me trazia o prato até onde eu estava. Eu sequer levantava para ir no banheiro, eu sequer bebia uma água. Eu ficava 100% focada naquilo que eu estava fazendo, em todas as demandas que iam surgindo pela frente. Eu comia por diversas vezes trabalhando. Então você tá ali comendo e ao mesmo tempo trabalhando, você não tá nem sentindo o prazer de comer. Muitas vezes eu também não comia, né? Não me alimentava direito, apenas comia besteiras. Com isso, eu fui cada vez mais engordando. E o problema não é nem engordar, mas o problema é você não cuidar da sua saúde. Então eu me alimentava mal, eu não fazia nenhum exercício porque não me sobrava tempo nenhum para fazer exercício. Ao mesmo tempo eu não cuidava da minha saúde porque eu nem sequer ia ao médico, porque eu não dava atestado. Eu vou deixar de trabalhar para ir no médico? Nem quando eles me deram um plano de saúde, eu fiquei 1 ano e meio para poder ir no meu primeiro médico. Porque na minha cabeça, nada mais era importante, só me importava o trabalho. A empresa, muitas das vezes, é feita de pessoas que não têm o discernimento do que é o ser humano que está ali trabalhando para você, que não consegue entender o que o trabalho em excesso pode causar nas pessoas, ou que vê o funcionário trabalhando daquele jeito e acha normal porque ele também trabalha assim desse jeito. Era esse ciclo, era trabalho. Quando eu não estava no trabalho, eu estava em casa, eu estava deitada, eu estava exausta. E aí começa, as vitaminas vão caindo, o metabolismo vai ficando lento, começa a dar problema de cortisol, então vem a depressão. Você acha que eu ia na praia? E eu amo praia. Gente, chegava o verão, eu não queria saber. Você acha que na minha folga eu ia pegar e ir na praia? Eu ficava em casa, deitada na cama, num quarto escuro. Meu namorado ficava danado comigo. Cada vez mais com cortisol alto, sem vitamina D, B12, vitamina B12 lá no chão. E eu nem sabia o que era isso, porque eu nunca tinha nem me preocupado em ir para um médico fazer um exame. E aí, quando foram os primeiros sinais? Depressão muito forte, realmente uma irritabilidade absurda, tudo me irritava. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada em casa. Eu não queria sair com ninguém porque eu me sentia mal comigo mesma, porque eu estava cada vez mais desleixada. Eu não queria ser vista daquela forma, mas ao mesmo tempo eu não fazia nada para mudar. E o primeiro sinal forte que aconteceu comigo foi a gastrite, que no caso eu fui descobrir quando ela já estava uma pangastrite com esofagite, inflamação no esôfago e uma gastrite generalizada. Então, assim, eu tinha muita queimação, muita azia. E isso se deu, eu nunca tive esse problema de saúde, mas isso se deu ao estresse. A quantidade de trabalho que eu tinha, a quantidade de responsabilidade que eu tinha, ao ambiente que eu trabalhava, a tudo que eu tinha que lidar e dar conta, toda a cobrança que eu tinha comigo mesma e que a empresa tinha comigo também. E aí, quando eu fui descobrir, quando eu fui parar para ir no médico, é porque eu já estava num grau muito avançado de incômodo. Existia um inchaço abdominal tão grande que eu podia comer uma banana, podia comer uma maçã, que eu já ficava toda estufada. Aquilo me incomodava muito. E aí eu deixei chegar num extremo para eu poder buscar ajuda. E aí, quando eu fiz a minha primeira endoscopia, já deu logo de cara esses 2 diagnósticos. Eu tive que começar o tratamento, né, com esomeprazol, pantoprazol. Até hoje eu não estou curada. Eu já diminuí o grau, mas eu ainda tomo medicação. Então, foi o que a minha médica disse. Olha, realmente foram muitos anos ali de muito estresse, má alimentação. Esse foi o primeiro sinal. E o segundo sinal foi a depressão mesmo, porque muita coisa foi acontecendo nos meus últimos anos de empresa e todas essas coisas eu fingia que não existia. Eu passava por cima, eu achava que eu tinha superado, eu esquecia, deixava de lado e isso foi me consumindo por dentro. Chegou um ponto que eu chegava na empresa e eu chorava. Eu chegava na empresa
e eu chorava, descontroladamente, de soluçar. E as pessoas que estavam ali comigo trabalhando ficavam assim meio assustadas, não sabiam o que fazer. Até que tinha um anjo que trabalhou comigo, uma colega de trabalho, que sempre me escutou. Eu sempre desabafei muito com ela e ela sempre enxergou esse meu problema. E ela disse: Gabriela, para o que você está fazendo agora e vai no médico. Não adianta você ficar aí desse jeito que você tá. Aí eu fui pela primeira vez no CAPS. Quando eu cheguei no CAPS, totalmente perdida, sem saber qual seria o rumo, eu tava desesperada, eu tava chorando, eu tava implorando por ajuda, eu queria que alguém me ajudasse. E aí eu ouvi do médico, né, da psiquiatra que me atendeu, que além dela me receitar um antidepressivo, ela viu que eu tava com muita ansiedade e depressão, ela me afastou por 10 dias. Ela falou: você precisa pausar, você precisa de um tempo para você se cuidar. E eu aceitei. Pela primeira vez eu aceitei me cuidar, eu aceitei que eu realmente precisava daquilo que realmente era necessário. Eu simplesmente peguei o atestado, fui para casa, entreguei para a empresa e fiquei. Dormi 3 dias seguidos praticamente. E tudo era muito novo, então você iniciar um tratamento com antidepressivo eu nunca tinha tomado. Ele faz com que realmente você fique estranha nos primeiros dias, as primeiras semanas é muito difícil. Eu me sentia muito mal, eu me sentia culpada ao mesmo tempo por não estar no trabalho, por ter colocado um atestado, o que os outros vão pensar de mim, eu fracassei. E quando eu retornei, eu não tive assim o acolhimento que eu esperava ter, mas enfim, tentei passar por cima novamente. E aí novamente coisas aconteceram, problemas e cobranças e situações que me colocaram de novo num estresse, porque quando você está em tratamento, não quer dizer que você vai sair 10 dias de descanso e você vai voltar 100% maravilhosa, a vida é linda e tá tudo certo, nada existiu, nada aconteceu. Você está em tratamento. E isso também muitas pessoas e empresas também não vão entender que você precisa de um tempo realmente, não apenas 10 dias. Eu preciso de um tempo para me curar, para me cuidar. E isso precisa ser prioridade agora. E aí as cobranças continuaram, as responsabilidades continuaram, até que novamente eu colapsei. E eu fui até meu psiquiatra e disse para ele que eu não estava aguentando mais. E ele falou: vou te afastar mais uns 15 dias. E se você quiser pegar o afastamento pelo INSS, né, que é aquele afastamento que você fica ali por 30, 60, até 90 dias sem trabalhar, se tratando. E eu hoje até me arrependo um pouco de não ter pego esse afastamento na época, porque era algo que eu precisava. Você iria manter o vínculo empregatício, você iria continuar recebendo o seu salário, os seus direitos, e você iria de fato se tratar, ter o seu tempo para o tratamento. Mas eu acabei emendando ali numas férias, logo em seguida, que eu tinha para tirar. E quando eu retornei, eu já senti que nada mais estava como antes. Já não estava, né? Desde que eu tive meu primeiro afastamento. E, enfim, eu consegui conversar com a empresa, saí da empresa. E eu percebi que realmente aquilo era o que eles queriam também, me tirar, porque eles não iam saber lidar com aquilo. E o que eu tô querendo dizer com isso é que eu entendo que as empresas não saibam lidar com isso, mas que elas têm essa obrigação, né? A empresa tem a obrigação de entender melhor como que funciona a saúde mental dos seus colaboradores, porque todos nós somos humanos e todos nós estamos passíveis a sofrer condições de saúde mental. Durante toda essa jornada, eu vi diversas pessoas também passando por problemas similares ao meu. É muito difícil que aquela pessoa que está ali todo dia trabalhando para você e fazendo tudo o que você pede não tenha o direito de ficar doente. E principalmente quando é uma doença mental, que não é uma doença física, parece que é mais difícil. Você é invalidado. É como se fosse frescura, como se fosse uma besteira. Você está inventando moda, você está com preguiça de trabalhar. É difícil, é muito difícil passar por um burnout. E eu sinto muito por todas as pessoas que passam por isso ou que estão passando por isso nesse momento. Eu espero que você compreenda o que você está passando, busque ajuda, que é muito importante, e
priorize a sua saúde acima de tudo e todos. Porque sem a nossa saúde mental, nós não somos ninguém. Essa foi a minha jornada com o burnout. Eu espero nunca mais passar por isso na minha vida. E desde então, eu estou priorizando a minha saúde em geral. Não só a saúde mental, mas eu estou indo ao médico. Eu fiz todos os exames que eu precisava. Eu regularizei todas as minhas vitaminas. Eu entrei num processo de emagrecimento saudável, que eu já eliminei 22 quilos. Eu me sinto muito melhor do que eu estava antes, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Realmente me sinto mais disposta, eu acredito mais em mim, eu me priorizo mais. É claro que tudo tem os altos e baixos na vida, a gente sempre vai passar por situações ruins e nós precisamos lidar com isso, mas o importante também é aprender com os nossos erros. Então, hoje quero realmente priorizar a minha saúde em primeiro lugar, porque, como todo mundo diz aquele velho ditado, nenhum CNPJ vale o seu CPF. Eu entendo que todo mundo tem realidades diferentes e que tem pessoas que dependem do trabalho para sobreviver e que precisam disso. Mas assim, se a gente for parar para pensar, todo mundo precisa de dinheiro. Todo mundo precisa fazer o seu corre. Então, por mais que nós façamos o nosso corre, trabalhamos, corremos atrás, a gente também tem que olhar para si, olhar para dentro e entender quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer e correr atrás de resgatar esse prazer com a vida. E hoje, nesse período que eu estou me tratando, me curando, eu busquei fazer atividades que eu não fazia há muito tempo e coisas que eu gosto de fazer, que eu vou também estar elaborando no próximo vídeo. Eu espero que você se cure daquilo que você não diz para ninguém. Eu espero que você que esteja passando pelo burnout entenda o que você está passando, busque ajuda, e aqueles que já passaram por isso, que já estejam nessa busca da cura. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva, comenta, dê o seu like e até a próxima.